Pessoal, será que Paulo sabia mesmo alguma coisa do Jesus histórico? Será que os escritos de Paulo nos conectavam ao Jesus terreno, aquele que viveu entre os homens, o Verbo que se fez carne? Ou apenas nos remete a um Cristo extraordinário, a uma metafísica? Segundo o professor Sabino, Paulo não sabia nada de Jesus. E aqui eu encontro esse erro, quando ele leva para esse absolutismo. Paulo não saber nada de Jesus, ele vai além. Ele diz porque tudo que Paulo teve sobre Jesus foram por meio de revelações. Gente, Paulo conheceu a Jesus sob duas formas. Quais foram as formas? Número 1, por revelação, só que as revelações que Paulo teve de Jesus não eram revelações abstratas, desconectadas da realidade. Em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23 a seguir, Paulo fala: o que eu recebi do Senhor, o que eu também vos ensinei, que na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, depois tomou o cálice. Ele repete na íntegra palavras que Jesus disse somente aos seus apóstolos, aqueles que eram mais íntimos, ali no cenáculo, na última Páscoa, e para nós cristãos, quando ele estabelece a Santa Ceia. Então, quando Paulo fala numa revelação, não está desconectada de uma realidade, porque também em Filipenses, no capítulo 2, versículo 6 ao 12, em diante, capítulo 2, versículo 6 a seguir, Paulo fala que Jesus teve morte e morte de cruz. Então, Paulo, mais uma vez, nos remete a um aspecto social e histórico que envolveu o Senhor Jesus. Logo, dizer que Paulo não sabia nada de Jesus não está batendo. Então, através das revelações, Paulo esteve 3 anos e meio no deserto com Jesus, segundo ele, na carta aos Gálatas, aprendendo dele. Mas nós temos aqui essas revelações conectadas ao mundo físico. Segunda forma que Paulo obteve informações de Jesus, pelas memórias apostólicas, porque Paulo encontrou com Pedro, encontrou com Tiago, que era irmão do Senhor. Pelo menos 1 ou 2 vezes Paulo esteve pessoalmente com esses 2 indivíduos e depois com os outros apóstolos. Participou de alguns debates ali no Concílio de Jerusalém, por exemplo. Nós tivemos muito envolvimento do discurso dos apóstolos, das memórias apostólicas, que encontraram Paulo e disseminaram muitas informações do Jesus histórico. Então Paulo sabia sim. Surpreendentemente, nosso amigo Sabino diz o seguinte: mas aqui nós temos uma contradição. Qual a contradição, Sabino? Porque Paulo diz: não recebi de homem e não aprendi de homem algum, né? Não seja por isso. João também diz: filhinhos, vocês têm a unção do santo e não necessitais que ninguém vos ensine. Porque o santo que é em vós vos ensinará tudo. Essa escola joanina, esses alunos estavam aprendendo de João, e nós temos uma sentença de João dizendo que eles não precisavam aprender de mais ninguém. Só que eles estavam aprendendo de João. Quando Paulo aprende de Jesus e diz: não aprendi de homem algum, é nesse primeiro aspecto, na revelação entre ele e Jesus. A segunda fase é o encontro do eu com o outro. Esse eu é Paulo, que encontra outro, que é Pedro, que encontra outro, que é Tiago, e os outros. O encontro do eu com o outro, nós chamamos na linguística, em dialogia, de contaminação dialógica. Ninguém escapa de uma contaminação dialógica. O que é uma contaminação dialógica? É uma contaminação de um discurso que vai te afetar. Paulo foi afetado, Paulo foi influenciado, Paulo foi contaminado por essas memórias apostólicas. Então está aí, a pedido dos meus seguidores, Paulo sabia e sabia muito sobre Jesus.